Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, o planeta inteiro voltou seus olhos para a seleção brasileira. E o tom das conversas tem sido de enorme expectativa e elogios constantes à qualidade do elenco atual. Em primeiro lugar, a reputação histórica do Brasil, como a única nação pentacampeã mundial, sempre o coloca como um favorito automático e natural em qualquer competição que dispute, independentemente da fase que atravesse. No entanto, para além do peso da camisa amarela, muito tem sido dito sobre a safra de jogadores que o Brasil possui no momento, com muitos especialistas afirmando que se trata de um dos grupos mais assustadores e talentosos dos últimos tempos. Nós mesmos aqui no canal admitimos que fizemos parte desse coro, sugerindo em diversos momentos que o treinador teria uma dor de cabeça gigantesca, mas positiva, para escalar o time titular diante de tantas opções de elite à sua disposição em quase todas as posições do campo. Mas pessoal, os últimos acontecimentos sugerem que talvez estivéssemos todos redondamente enganados sobre o real estágio da seleção brasileira neste ciclo preparatório. O jogo amistoso contra a França, realizado na última quinta-feira, trouxe uma dose cavalar de realidade e colocou muitas coisas em perspectiva para a comissão técnica e para os torcedores. Aquele confronto era esperado como uma batalha épica entre dois pesos pesados do futebol mundial. Mas, na prática, a realidade dentro das quatro linhas foi bem diferente e desanimadora para o lado brasileiro durante a maior parte dos 90 minutos. Logo de cara, após um ano inteiro de exaltação sobre a profundidade do elenco do Brasil, a escalação inicial escolhida foi, para dizer o mínimo, bastante decepcionante e abaixo das expectativas. A linha defensiva formada por Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos escancarou de forma preocupante o quanto a defesa brasileira pode ser vulnerável e limitada contra ataques de primeiro nível. Toda vez que sentamos para discutir o quanto o elenco do Brasil é recheado, o foco acaba caindo invariavelmente nos atacantes velozes e habilidosos. Mas lá atrás, no setor onde se ganham campeonatos, a equipe parece desprotegida e sem o mesmo brilho. É verdade que uma formação ideal contaria com nomes como Gabriel Magalhães, Marquinhos ou Éder Militão na zaga. Mas a situação das laterais continua sendo um problema crítico e sem soluções definitivas. A verdade nua e crua é que o meio-campo também não apresentou a consistência necessária. Carlo Ancelotti decidiu entrar com uma formação tática no 4-4-2, o que significou ter dois atacantes recuados para ajudar na composição do meio, deixando apenas Casemiro e André Santos com a responsabilidade de dar sustentação e proteção à frente da área. Esse esquema tático deixou o Brasil ainda mais exposto, resultando em um domínio quase completo da França no setor central do campo, onde os franceses ditaram o ritmo e o volume de jogo sem grandes dificuldades. Embora o desempenho tenha apresentado uma leve melhora no segundo tempo, após a mudança para o sistema 4-3-3, a seleção brasileira ainda passou longe de mostrar o futebol envolvente e dominante que se espera de um time repleto de estrelas. Eles não foram nem de longe tão assustadores ou imponentes quanto o imaginário popular previa. É claro que do outro lado estava a França, possivelmente a melhor seleção do mundo na atualidade, o que tornava a missão difícil por natureza. Mas o mínimo que se esperava era um confronto de igual para igual, uma disputa decidida nos detalhes. A realidade foi que, na maior parte do tempo, não pareceu um duelo entre duas potências equilibradas. Mesmo quando a França teve um jogador expulso logo aos 10 minutos da segunda etapa, o que deveria ter sido o sinal para o Brasil partir para cima e buscar a virada, aconteceu o oposto. Os franceses conseguiram ampliar a vantagem apenas 10 minutos depois, fechando o placar em 2-1. Até a natureza dos gols evidenciou um abismo de qualidade na execução das jogadas. A França marcou através de tramas coletivas trabalhadas, com passes em profundidade milimétricos e finalizações de extrema categoria. Enquanto o único gol do Brasil, famoso por sua história de futebol arte, veio de um lance confuso e brigado de bola parada, aproveitado por um zagueiro. Este definitivamente não pode ser o Brasil que todos esperam ver atropelando os adversários na Copa do Mundo da América do Norte. Não podemos esquecer que o caminho em solo norte-americano não será nada fácil jogando desta maneira. Os confrontos da fase de grupos contra a Escócia e Marrocos exigirão muito mais do que o que foi apresentado até agora. Para sermos justos com a análise, os sinais de alerta já estavam lá. Especialmente quando o Brasil terminou as eliminatórias da Conmebol apenas na quinta posição entre 10 seleções. Se não fosse pela mudança no formato da Copa, que estendeu o número de vagas, um quinto lugar significaria que o Brasil teria que disputar uma repescagem perigosa, sem a garantia da vaga direta. Mas onde reside o verdadeiro problema? O Brasil tem os nomes de peso, tem a camisa pesada, tem a história e a mentalidade campeã. Mas por que isso não está se traduzindo em atuações convincentes e eficazes no gramado? Precisamos questionar se Carlo Ancelotti foi realmente a escolha certa para assumir o comando técnico. Ficou claro que a Confederação Brasileira de Futebol foi atrás dele em um momento de certa urgência, confiando em sua reputação de especialista em competições de mata-mata na Europa para guiar o país rumo ao Hexa. Porém, será que o estilo de jogo pragmático de Ancelotti realmente conversa com a essência do futebol brasileiro? O uso de um 4-4-2 rígido sugere que talvez ele não seja a personificação do joga bonito que o torcedor tanto clama. Além das questões táticas, há um clima de incerteza pairando sobre os critérios de convocação e escalação. Começam a surgir rumores e impressões de que pode haver algum nível de favoritismo por trás das escolhas, beneficiando jogadores que já trabalharam com Ancelotti anteriormente em clubes. Relatos sugerem que Éder Militão já teria sua vaga garantida no Mundial, mesmo sem estar em sua melhor forma física há algum tempo. O mesmo parecia acontecer com Rodrigo, antes de sua grave lesão, sendo mantido como intocável, apesar de uma temporada irregular. Essas escolhas fazem o torcedor se perguntar por que certos jogadores têm tantas chances, enquanto outros, como Vitor Roque, sequer são considerados seriamente para o grupo principal. Outro ponto crítico é o rendimento individual das estrelas quando vestem a amarelinha.
Jogadores como Vinícius Júnior, Rafinha e Casemiro são indiscutivelmente de classe mundial em seus clubes na Europa. Mas, ao representarem o Brasil, muitas vezes parecem jogadores comuns, incapazes de desequilibrar as partidas. Casemiro, inclusive, foi o principal culpado pelo primeiro gol da França no amistoso. Vinícius Júnior, por sua vez, ostenta um histórico de apenas 8 gols em 47 partidas pela seleção, um número muito baixo para um jogador do seu calibre. Se os protagonistas não conseguem render o esperado, de que adianta o status e o nome estampado na camisa? Isso nos leva ao tema mais polêmico de todos, Neymar Júnior. A insistência ou a resistência de Ancelotti em relação a ele parece estar gerando mais ruído do que soluções. Neymar é o maior artilheiro da história da seleção, o jogador mais experiente e o único capaz de tirar um coelho da cartola em um momento de aperto absoluto. Mesmo que existam dúvidas legítimas sobre sua condição física, o Neymar pela metade ainda oferece mais perigo e criatividade do que a maioria dos atacantes e meio-campistas que estão no grupo hoje. Sua simples presença no campo impõe respeito e medo nos adversários, além de elevar a confiança dos próprios companheiros de equipe. Ele é um líder de vestiário que sabe o que é a pressão de uma Copa do Mundo, algo que poucos ali podem dizer. Por outro lado, deixá-lo fora do grupo cria uma pressão externa desnecessária sobre o treinador a cada coletiva de imprensa, onde o assunto Neymar será sempre pauta obrigatória. Se Ancelotti decidir pelo corte definitivo, ele precisa ter absoluta certeza de que seu sistema tático é a prova de falhas, pois, em caso de fracasso, essa será a primeira cobrança que cairá sobre seus ombros. Em resumo, a atuação contra a França foi decepcionante e acendeu um sinal vermelho que não pode ser ignorado. O futebol não se ganha no papel, e é hora de parar de olhar apenas para o brilho dos grandes nomes e começar a analisar como eles funcionam coletivamente, como são treinados e se o time possui o equilíbrio necessário para enfrentar os gigantes da Europa e do mundo. Se o Brasil realmente deseja encerrar o jejum de títulos mundiais esse ano, Carlo Ancelotti e sua equipe técnica precisam voltar urgentemente para a prancheta de planejamento. O que vimos contra a França simplesmente não será suficiente em um torneio de tiro curto como a Copa do Mundo. Resta apenas um jogo preparatório antes do encerramento da janela internacional. E a torcida espera ver uma postura muito mais agressiva e organizada contra a Croácia para recuperar a esperança. Agora, queremos ouvir a opinião de vocês, torcedores brasileiros. Até onde vocês acreditam que esta seleção pode chegar no Mundial deste ano? Será que teremos um vexame histórico, ou essa derrota para a França servirá como o chacoalhão necessário para o time acordar a tempo? Deixem seus comentários, participem da discussão e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para acompanhar cada passo da nossa caminhada rumo ao Hexa. Nos vemos na próxima análise técnica aqui no canal.